Graça e paz, meu amado, minha amada, nós estamos aqui mais uma vez para nós orarmos e refletirmos a respeito de um assunto extremamente importante. Não importante porque nós nos importamos, mas importante porque Deus se importa, que é família. E hoje, 15º dia, nós estamos aqui clamando para que Deus haja de maneira poderosa e sobrenatural. Então, em nome de Jesus, orando por aquilo que Deus se importa, que é a família. Deus não abençoa a família porque ela é importante para mim, para você, para nós. Deus abençoa a nossa família porque é importante para Ele. Ele quer fazer, Ele quer realizar, Ele quer agir de maneira poderosa na nossa casa, na nossa família, e a expectativa de Deus, e sempre foi desejo de Deus, nos abençoar. Abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. E Deus fez a família, criou a família com essa expectativa, de se revelar à humanidade. Por isso, o ambiente da nossa casa, como nós temos falado nessa temática, crescendo em família, tem que ser um ambiente que nos faz crescer, onde cresçamos. E Satanás, ele sabe do poder que há numa família que cresce, que evolui, uma família que entende o projeto de Deus, que busca voltar ao projeto de Deus, a viver aquilo que Deus realmente quer fazer na família e através da família. Satanás se levanta com toda a sua força para poder destruir aquilo que Deus realmente fez para dar certo. Fez para se revelar. Satanás tenta de todas as formas agir e impedir o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar. Por isso, ele vai, com toda a sua força, tentar destruir isso. E isso começou no Gênesis. Lá, quando Deus criou o homem e a mulher, criou para dar certo, criou para ser abençoado, criou para ter uma relação saudável, para que as famílias fossem saudáveis, para que Deus realmente pudesse usá-las para espelhar e espalhar a sua imagem, para que a humanidade pudesse ter realmente famílias onde a presença de Deus iria conduzir, onde a graça ia se manifestar, onde pessoas iam viver o melhor, em paz, em alegria, em harmonia. Satanás, vendo isso, não gostou e falou, tem que acabar com isso, tem que destruir isso. Porque Satanás, ele luta até hoje para destruir as famílias, porque ele sabe do poder que há numa família debaixo da unção e da graça de Deus, que vive debaixo dos comandos, debaixo da palavra, dos mandamentos do Senhor. Ele sabe que uma família realmente aos pés da cruz é algo poderoso. E ele não quer que isso aconteça. Desde Gênesis, nós temos visto a consequência disso. A consequência da queda do homem que atingiu a família. E eu quero compartilhar nesses dias algumas consequências que afetam as relações familiares até hoje, para que nós possamos realmente alinharmos a nossa família e a nossa vida com o desejo de Deus. Para que nós não venhamos cometermos os mesmos erros que Adão e Eva cometeram, né? E infelizmente sofreram consequências por isso. Até hoje, sofremos consequências pelas escolhas de Adão e Eva, e muitas vezes sofremos consequências pelas escolhas que nós fazemos. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que possamos realmente termos famílias saudáveis. Mas ao olharmos lá para Gênesis, nós percebemos como afetou as relações familiares. Foi lá no Jardim do Éden que a serpente, Satanás, ela questionou o caráter divino, colocando dúvida na cabeça da mulher. Ele questionou, será que realmente Deus, sabe, é tão bom? Será que Deus é tão perfeito? Será que
Ele ama vocês de verdade? Será que ele se preocupa com vocês? Será que ele se importa com vocês? Satanás colocou esse questionamento, essa dúvida na mente de Eva. Eva, se eu fosse você, não acreditava muito nisso, não. E ele colocou essa dúvida sobre o que Deus havia dito, o que Deus havia falado sobre a sua bondade e o seu plano divino para essa família. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Olha só, quero ler com você. Gênesis 1, 3, de 1 a 4. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Você tem certeza? Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrerás. Ela questionou a autoridade de Deus, colocou na cabeça da mulher que não era bem desse jeito, não era bem assim. Será que realmente Deus estava preocupado? Será que o que tem a ver comer daquele fruto? Colocou a bondade e o plano divino em questão. E a mulher, infelizmente, acreditou nisso. E isso entrou na cabeça dela. E sabe o que é pior? Adão, ao invés de tomar a frente e exercer autoridade sobre Eva e corrigir o erro a que ela havia sido levada por Satanás, simplesmente cedeu à tentação seguindo sua esposa, como nós vamos ver no versículo 6, do capítulo 3. Seguiu aquilo que Satanás conseguiu colocar na cabeça e no coração de Eva. Infelizmente, Adão não tomou a rédea, não teve autoridade, não usou da sua autoridade. E aí começou o grande problema da família. Lemos sobre os resultados trágicos da queda em Gênesis. No capítulo que nós lemos, 3, mas especificamente do 7 ao 19, você vai perceber os resultados trágicos que trouxe para a família. Como foi terrível o resultado. Como foi destrutivo o resultado. Como as famílias passaram a ser afetadas. Foram completamente contrários ao que Deus havia falado através da tua palavra. Eu quero ler aqui Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. Olha só que interessante que diz a palavra de Deus. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus criou a sua imagem e a sua semelhança, querido. Olha que coisa forte. E Deus queria se revelar através da família. Queria espelhar a sua imagem, sua semelhança, o caráter através da família. Mas, infelizmente, a partir do capítulo 3, versículo 7, nós vamos perceber a primeira coisa que aconteceu como consequência de acreditar na mentira satânica de que Deus não era bom, que Deus não tinha um plano perfeito, de que Deus não estava no controle. Quando nós acreditamos que Deus não é tão bom assim, quando nós achamos que Deus em algum momento perdeu o controle, que o plano de Deus não é tão perfeito assim, nós corremos os mesmos riscos que Eva e Adão cometeram lá os erros no passado, que tem atingido até hoje. Porque muitas vezes pessoas, famílias estão cometendo os mesmos erros. E qual a consequência disso? Nós vamos perceber no capítulo 3, no versículo 7. Olha aí o que está escrito.
Gênesis 3:7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Primeira consequência, como resultado da desobediência, depois da queda do homem, ele foi tomado de vergonha. Perdeu-se a vergonha. Talvez isso tenha acontecido pelo fato de Adão e Eva terem passado a usar seus membros reprodutivos para gerar e sustentar novos pecados sujos, ao invés de cumprir o plano divino de pureza, de inocência. A multiplicação de imagens limpas que Deus queria para a família, imagens da glória de Deus, né, como nós vemos em Gênesis 1, 27 e 28, ou seja, a inocência, a transparência, a pureza foram atingidas pelo pecado. E hoje, a nudez cada vez maior e mais comum é resultado de o homem ter perdido a vergonha de que foi tomado quando descobriu que estava nu. Perdeu-se a vergonha. Mas olha só como vai contrário ao que o próprio Deus havia dito. Olha Gênesis capítulo 2, versículo 25. Olha só como o homem vivia antes da queda. Versículo 25. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Então, antes da queda, não havia essa vergonha, não havia essa malícia, não havia a impureza nas relações entre o homem e a mulher. Eram relações, inocentes, puras, transparentes. Não tinha a promiscuidade, a devassidão, que hoje toma conta, por conta do pecado, de muitas famílias que vivem pecando, que vivem, na prática da falta de vergonha. Perdeu-se a vergonha. Temos visto homens traindo as suas esposas, esposa traindo seus maridos, pai estrupando filhos, filhos tendo relações com seus progenitores. Há uma loucura. Essa prostituição, essa pornografia que hoje temos visto. Temos visto aí, essas coisas terríveis acontecendo. Crianças sendo estrupadas dentro da sua própria casa, violentadas dentro da sua própria casa, fruto do pecado, porque o homem perdeu a vergonha. De repente o teu lar pode não estar nesse nível, mas sofre por causa da falta de vergonha. Quantos pais, eu conheço pais de família, homens de coração bom, mas que infelizmente vivem na prática da pornografia e traz, para o seu ambiente familiar um peso desses demônios que agem ali. Quantos estão, às vezes, na pornografia? E não é só homem, mulheres também, porque perdeu-se a vergonha. Primeira consequência da queda, famílias estão em perigo, porque perderam a vergonha, perderam a inocência, perderam a pureza. E nós precisamos restaurarmos isso. Nós precisamos buscar em Deus, para que Deus restaure a inocência, a pureza nas nossas relações conjugais, nas nossas relações familiares, para que a glória de Deus se manifeste ali, porque ela foi perdida também. Segunda consequência, Gênesis 3, de 8 a 11. Olha o que acontece. Versículo 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, Deus, convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou:
Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Segunda consequência, depois que o homem perdeu a vergonha, e aí o texto do versículo 10 fala sobre isso. Tive vergonha porque estava nu, porque o homem perdeu a vergonha, perdeu a inocência, perdeu a pureza e, consequentemente, perdeu a comunhão com Deus. A comunhão com Deus foi interrompida. Em vez de serem espelhos da glória e da imagem de Deus, Adão e Eva se esconderam, tiveram medo, fugiram de Deus e não para Deus. Perceberam sua nudez, tiveram vergonha, tiveram medo de Deus e das consequências do pecado. É o que tem acontecido, querido. Pessoas hoje estão se escondendo de Deus. Não estão se escondendo, sabe, muitas vezes do pecado. Se escondem de Deus. Praticam pecado, têm vergonha de Deus e, com isso, negligenciam a comunhão com o Eterno. Preferem estar escondido, muitas vezes, na prática do pecado. Abriram mão da comunhão, abriram mão da presença de Deus. Quanto tempo são famílias que se dizem cristãs, estão abrindo mão dessa presença? Quanto tempo, de repente, você que está me ouvindo aqui, já não ora mais junto em família, já não ora com a sua esposa, já não ora com seus filhos? Quanto tempo você não lê a palavra junto com o teu filho, junto com a tua esposa? Não tem tempo para estar buscando a presença, se escondem de Deus. Como, pastor? Não me esconde, se esconde. Quando você não separa tempo para ouvir Deus, quando você se esconde no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu cotidiano, e abre mão da comunhão, abre mão da presença, abre mão de estar ali em obediência à palavra, ministrando a palavra, se esconde de Deus no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu cotidiano. Então, meu amado, minha amada, cuidado, porque a tua família pode estar em perigo. Satanás quer fazer as mesmas coisas que fez lá no Gênesis e tem conseguido atingir famílias que perderam a vergonha e perderam a comunhão. Se isso tem acontecido com a tua família, pode não ser nessa dimensão tão profunda, mas de alguma maneira já se perdeu a vergonha e perdeu-se a comunhão. Quantas coisas vocês têm feito escondido, quantas coisas vocês têm deixado de fazer em família, quer orar, quer ler, mas nessa hora eu quero orar por você. Amanhã vamos ver mais algumas consequências, mas hoje eu quero ficar por aqui, porque famílias perderam a vergonha e perderam a comunhão, mas que Deus restaure isso e você possa realmente voltar ao projeto original de Deus para a tua casa e para a tua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora colocar a vida desses homens e mulheres diante do Senhor, pedindo, Deus, a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo para que o Senhor venha restaurar, se em algum momento perdeu-se a vergonha, se em algum momento perdeu a comunhão, perdeu, Senhor, o prazer de estar falando contigo, ouvindo o Senhor, sendo orientado por ti. Senhor, se em algum momento a nudez, a vergonha se perdeu, aonde, Pai, a pureza, a inocência deu lugar à impureza e à devassidão. Senhor, infelizmente, famílias estão sendo atacadas e atingidas pela prostituição, pela pornografia, pela devassidão, pela promiscuidade. Deus, em nome de Jesus, que famílias que estão ao alcance da nossa voz sejam alcançadas, restauradas, para que o teu nome seja glorificado. Eu quero abençoar essas famílias nessa hora, que a nudez, a vergonha, Senhor, seja restaurada. Volte a pureza, volte a inocência, e a comunhão, a presença, se instale dentro dos lares.
Senhor, restaura agora a comunhão, restaura a pureza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, Deus abençoe. Amanhã continuaremos aqui nessa vibe. Cuide da tua casa, para que o ambiente da sua família, do seu lar, seja um ambiente que te faça crescer. Beijo no coração e até a vitória. Tamo junto.